das obras de Leon Denis. Boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós te convidamos a iniciarmos fazendo a nossa prece. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, a esse Deus de bondade, de amor, e rogamos que a espiritualidade amiga esteja nos envolvendo, sempre nos intuindo na boa compreensão das obras e, principalmente, aprendendo aquilo que podemos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações, para aproveitarmos o máximo durante esse processo que atravessamos aqui nessa reencarnação. Que Leon Denis possa nos intuir e, desde já, deixamos a nossa gratidão a esse Espírito que tanto contribui para o bem, para a divulgação do Evangelho. Muito obrigada, que Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré possa envolver esse planeta que está chegando ao fim de uma era de expiações e provas, já caminhando para a nova etapa da regeneração, que com o amparo e a proteção dos bons espíritos, tudo ocorra conforme a vontade de Deus e os planos do mundo maior. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos dar sequência hoje, né, ao estudo da obra de Leon Denis, é a obra Depois da Morte, e hoje nós vamos para o capítulo 10º, que se chama A Vida Imortal. Eu vou iniciar aqui a leitura. É um capítulo pequeno, provavelmente a gente vai ter alguns comentários aqui, mas ele é um capítulo bem pequeno em relação aos outros, né? Mas não menos importante que os outros. Então, vou iniciar aqui a leitura para a gente comentar um pouquinho. A vida imortal. O estudo do universo conduz-nos ao estudo da alma, à investigação do princípio que nos anima e dirige-nos os atos. Já o dissemos, a inteligência não pode provir da matéria. A fisiologia ensina-nos que as diferentes partes do corpo humano renovam-se em um lapso de tempo que não vai além de alguns meses. Sob a ação de duas grandes correntes vitais, produz-se em nós uma troca perpétua de moléculas. Aquelas que desaparecem do organismo são substituídas, uma a uma, por outras provenientes da alimentação. Desde as substâncias moles do cérebro até as partes mais duras da estrutura óssea, tudo em nosso ser físico está submetido a contínuas mutações. O corpo dissolve-se e numerosas vezes durante a vida reforma-se. Entretanto, apesar dessas transformações constantes, através das modificações do corpo material, ficamos sempre a mesma pessoa. A matéria do cérebro pode renovar-se, mas o pensamento é sempre idêntico a si mesmo. E com ele subsiste a memória, a recordação de um passado de que não participou o corpo atual. Há, pois, em nós um princípio distinto da matéria, uma força indivisível que persiste e se mantém entre essas perpétuas substituições. Sabemos que por si mesma não pode a matéria organizar-se e produzir a vida. Desprovida de unidade, ela desagrega-se e divide-se ao infinito. Em nós, ao contrário, todas as faculdades, todas as potências intelectuais e morais grupam-se em uma unidade central que as abraça, liga e esclarece. A esta unidade é a consciência, e esta unidade é a consciência. A personalidade, o eu, ou, por outro, a alma.
A alma é o princípio da vida, a causa da sensação. É a força invisível, indissolúvel, que rege o nosso organismo e mantém o acordo entre todas as partes do nosso ser. Aí tem um comentário aqui nesse item, né? Que está assim: isto por meio de um fluido vital que lhe serve de veículo para a transmissão de suas ordens aos órgãos. Voltaremos mais adiante a esse terceiro elemento chamado perispírito, que sobrevive à morte e que acompanha a alma em suas peregrinações. Nada de comum tem as faculdades da alma com a matéria. A inteligência, a razão, o discernimento, a vontade não poderiam ser confundidos com o sangue das nossas veias ou com a carne do nosso corpo. O mesmo sucede com a consciência. Esse privilégio que temos para medir os nossos atos, para discernir o bem do mal. Essa linguagem íntima que se dirige a todo homem, ao mais humilde ou mais elevado, essa voz cujos murmúrios podem perturbar o estrondo das maiores glórias, nada tem de material. Então, vou dar uma paradinha aqui, né? Porque, como eu disse, o capítulo é bem pequeno e a gente vai comentando, então, aos pouquinhos. Então, é muito importante, né, a gente entender que Leon Denis, aqui nesse capítulo, ele está fazendo uma diferenciação entre o que é corpo e o que vai para além desse corpo. Então, mesmo tendo um corpo que é material, essas células que formam esse corpo, elas têm, vamos dizer assim, um princípio, uma regra que rege essas células, né? A formação de cada uma delas. E é legal, né, quando ele vai trazendo isso aqui, a gente falar um pouquinho, por exemplo, da biologia, né? Quando a gente estuda o corpo humano, né? Nas séries aí do ensino fundamental, né? As séries finais, ou as séries aí do ensino médio, né? Não precisa ser nem uma graduação. A gente vai vendo o quanto que tem assim, de condução, o quanto que não é aleatório a formação de um corpo humano. Então, mesmo a gente entendendo que ali são células formadas por matéria que a gente conhece, né, que ali não tem nada de diferente, existe sim uma regra, uma lei que rege a comunicação dessas células, né? Basta a gente dizer que cada uma sabe onde tem que ficar. Então, cada órgão é composto por um grupamento de células. E como que essas células sabem para qual órgão deve ir, é dessa lei que a gente está falando, né? Vamos dizer, é uma lei de atração, mas que tem também uma explicação espiritual para isso, que Leon Denis vai falar mais à frente, como ele já disse, quando a gente for tratar do tema perispírito. Mas o que é mais importante? A gente entender que a gente não é só matéria, que para além dessa matéria tem algo que coordena toda a composição dessa matéria. E aí, lá na questão 136 do Livro dos Espíritos, a gente vai até entender isso um pouco mais, né? Que o corpo sem o espírito seria simples massa de carne sem inteligência. Os espíritos vão trazer isso, né? Então, seria aquele aglomerado de carne ali, né? Sem função nenhuma. E aí, quando ele traz essa nota aqui esclarecendo, né? Que ele vai falar ainda do perispírito, mas ele fala também que isso tudo, essa harmonia do corpo, das células, se dá por um elemento que se chama fluido vital.
Então, Leon Denis está trazendo aqui para a gente conhecimentos muito profundos do que Kardec tinha dito e que depois outros autores foram complementando, né? Como André Luiz, por exemplo, nas obras psicografadas pelo Chico. Quando a gente vai vendo esses elementos que são para além da matéria bruta que a gente conhece, né? Porque fluido vital também é um tipo de matéria, perispírito também é um tipo de matéria, mas para além dessa matéria, a gente tem outros elementos que a gente já estudou aqui, né, em outros capítulos. Então, eu achei bem interessante, né? E aí depois a gente vai entender melhor qual que é a função do perispírito, porque ele vai trazer um capítulo que ele vai trabalhar isso também, né, de uma forma mais consistente. Então, assim, para a gente não ficar repetitivo, né, de depois a gente falar de tudo de novo, a gente precisa entender que, assim, no perispírito que a gente tem a memória, né, a memória disso tudo que a gente acabou de dizer. A memória celular, mas também a gente tem uma memória espiritual, né, que vai trazer para a gente o corpo que a gente precisa para a gente vivenciar a experiência do nosso planejamento reencarnatório. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde, boa noite, bom dia para aqueles que irão assistir, né, esse nosso estudo aí no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Quer dizer, Leon Denis aqui jogando por terra os fundamentos do materialismo, né? Eu achei interessante, você já falou bastante aí, eu só vou dar uma ênfase aqui na questão do nosso corpo ser como se fosse uma usina que não para de trabalhar. O tempo todo ele está ali, ele está se renovando, se refazendo, né? Quando ele fala aqui produz-se em nós uma troca perpétua de moléculas. Então, até o fim da nossa existência material, né? Aí eu posso dar um exemplo aqui bem simples, mas que fala alguma coisa. Por exemplo, você pega um homem, né? O homem e vamos dizer assim, uma cadeira. Coloca os dois lá num determinado lugar e vira e fala assim, ó, agora vocês vão ficar aí, vocês vão tomar chuva, vocês vão tomar sol, né? Ficar nas intempéries. Claro que o homem, ele vai dar um jeito de sair dali, sair do sol, sair da chuva. Eu falei cadeira? Falei cadeira, né? Isso. Uhum. A cadeira, ela vai ficar ali. Ela não vai mexer, ela vai ficar inerte, ela vai voltar, ela vai se deteriorar e voltar para a natureza, voltar para aquele elemento que é o fluido cósmico universal, que abrange tudo, que não perde nada, né? Então, é interessante, né? A inteligência não pode provir da matéria, quer dizer, de forma alguma que a gente nasce lá com alguma coisa e o nosso organismo faz a gente ficar inteligente. Isso aí é inaceitável, não tem explicação. Então, cada vez mais, ele vai mostrando para a gente a existência, né, da alma, do espírito. Aí, ele fala aqui, passado de que não participou do corpo atual. Então, é aquilo que fica gravado, que nós vamos também estudar mais para frente, igual você falou, e essas memórias, elas vão ficar gravadas aonde? Aquilo tudo que a gente aprende no nosso perispírito. Então, nós vamos estudar isso mais para frente, não vamos falar nisso agora. Aí ele fala, né, que sabemos que, por si mesma, não pode a matéria organizar-se e produzir a vida. É igualzinho eu falei nessa questão de colocar uma cadeira no sol, na chuva, ela não vai mexer, ela vai ficar inerte ali, ela não tem capacidade, né? Porque ele fala que
a alma é o princípio da vida, a causa da sensação, quer dizer, todos os sentidos a gente só vai ter se tiver alguma coisa dando vida a esse corpo nosso que é material. Não tem jeito de não conceber isso. Entendeu? A lógica e tudo demonstra que é assim, Como é que... Aí, lá no início, lembra que ele fala assim, ó, o estudo do universo nos conduz ao estudo da alma, porque é tão perfeito o universo. E a gente vê essa perfeição que é o nosso corpo, porque se a gente usasse ele bem, a gente nem doente ficaria, talvez, a não ser que fosse por uma causas de vidas passadas, né, que a gente teria uma prova, né, de uma doença ou uma expiação qualquer de coisas que a gente fez no passado. Mas eu fui lendo aqui e achei isso aqui, essas coisas que ele está falando aqui, joga por terra o materialismo. E que essa alma, o espírito, né, que ele está falando aqui, mantém o acordo entre todas as partes do nosso ser, inclusive mental, físico, tudo que a gente possa imaginar aí. É ela que faz a gente pensar, né? É ela que dá essa vida, é ela que faz a gente trazer na nossa consciência as leis morais, né? As leis naturais, que é a lei de Deus. E Deus também. Né? Uma matéria, ela não tem, como você falou no início aí, que os espíritos responderam para a gente, que se tivesse um corpo sem o espírito, ele seria uma massa disforme. Não teria vida, não teria nada, não teria controle, não teria, né? Então, foi muito legal. O corpo, ele se transforma a cada segundo. Ele não é o mesmo daqui a um segundo depois. Ele já fez alguma coisa, já houve alguma mudança, tá? Só que as nossas memórias, elas não se perdem. Elas permanecem na nossa mente, tá? Por quê? Porque está gravada no nosso perispírito, que nós vamos olhar isso mais para frente. O nosso corpo, ele regenera em tudo. É a mesma coisa quando a gente tem um corte. Tem um corte, sangra um pouco, daí a pouquinho está coagulando, e aquilo ali vai sarando, quer dizer, olha só, a matéria não tem isso. E se não tivesse essa animação que a gente tem, essa coisa que faz esse corpo, que é fabuloso o nosso corpo, igual o universo, funcionar perfeitamente. Essa usina que não para. Porque se ela parar, a gente perde a vida. A alma, ela sai. O espírito, ele sai, larga esse corpo, e esse corpo vai ficar uma massa sem vida nenhuma, inerte, uma coisa inerte. Então, é muito interessante isso tudo que ele trouxe para a gente aqui, né? E ele trouxe isso num tempo, né, em que eram suposições, entre aspas, né, para a ciência, de que a morte não existe, né? Igual o capítulo está dizendo aqui, a vida é imortal. E aí, o que é interessante a gente pensar, né? Que apesar de, naquela época, já terem estudos, né, para mostrar aí que a vida não cessa, né? Os fenômenos acontecendo, daquelas mesas, né, girantes, que a gente já estudou em capítulos anteriores, até em livros anteriores, lá do Leon Denis, mesmo com os estudos todos que haviam sido feitos, ainda existia muito essa ideia de de isso tudo ser
criação, né, da imaginação. E o que é interessante é que hoje os estudos avançam, né? A gente tem várias pesquisas, né, caminhando no sentido de entender que essa consciência sobrevive ao corpo físico, né? E começam aí com os estudos de experiência de quase morte, né? Vários pesquisadores norte-americanos, eles se debruçaram sobre esse tema. Tem vários relatos, né, que foram publicados num livro, dizendo de experiências que foram comprovadamente investigadas, né, trazidas, foram comprovadamente mostradas através dessas investigações, de que aquele indivíduo que estava ali numa encarnação, ele trazia lembranças de encarnações anteriores, né? E aí, hoje a gente tem estudos mostrando também que meio que vai se criando um consenso de que essa consciência sobrevive, né, à morte do corpo físico. E isso se dá por uma série de fatores, né? Inclusive com as experiências de quase morte, né, que a gente citou, onde quando o indivíduo volta à consciência, né, essa consciência que a gente tem aqui, né, plena, ele lembra de coisas de quando ele estava fora dessa, teoricamente, sem consciência, né? Então, é uma prova de que a consciência não depende do corpo para existir, né? Então, é bem interessante isso, porque os estudos estão avançando muito, não que para a gente isso vá fazer diferença, mas é bom para esses céticos, né? Que a gente também não sabe se vai ser um convencimento para eles, porque tudo eles têm um contra-argumento, mas o mais importante é que a ciência está caminhando aí junto, né? Junto com essas questões da espiritualidade. Eu acho que isso que é o mais importante. Verdade. Então, vou continuar a leitura aqui. Daqui a pouquinho eu paro mais um pouco e aí depois a gente termina. Correntes contrárias agitam-se em nós. Os apetites, os desejos ardentes chocam-se de encontro à razão e ao sentimento do dever. Ora, se mais não fôssemos do que matéria, não conheceríamos essas lutas, esses combates, e entregar-nos-íamos sem mágoa, sem remorsos, às nossas tendências naturais. Mas, ao contrário, a nossa vontade está em conflito frequente com os nossos instintos. Por meio dela, podemos escapar às influências da matéria, domá-la, transformá-la em instrumento dócil. Não se tem visto homens nascidos nas mais precárias condições vencerem todos os obstáculos, a pobreza, as enfermidades, os defeitos e chegarem à primeira classe por seus esforços enérgicos e perseverantes? Não se vê a superioridade da alma sobre o corpo afirmar-se de maneira ainda mais positiva no espetáculo dos grandes sacrifícios das dedicações históricas? Ninguém ignora como os mártires do dever, da verdade revelada prematuramente, como todos aqueles que, pelo bem da humanidade, têm sido perseguidos, supliciados, levados ao patíbulo, puderam, no meio das torturas, às portas da morte, dominar a matéria em nome de uma grande causa e impor silêncio aos gritos da carne dilacerada. Se mais não houvesse em nós que matéria, não veríamos quando o corpo está mergulhado no sono, o espírito continuar a viver e agir sem auxílio algum dos nossos 5 sentidos, e assim mostrar que uma atividade incessante é a condição própria da sua natureza. A lucidez magnética, a visão à distância sem o socorro dos olhos,
a previsão de fatos, a penetração do pensamento são outras tantas provas evidentes da existência da alma. Assim, pois, fraco ou poderoso, ignorante ou esclarecido, somos um espírito. Regemos este corpo que mais não é sob nossa direção do que um servidor, um simples instrumento. Esse espírito que somos é livre e perfectível, por conseguinte, responsável. Pode, à vontade, melhorar-se, transformar-se e inclinar-se para o bem. Confuso em uns, luminoso em outros, um ideal esclarece o caminho. Quanto mais elevado é esse ideal, tanto mais úteis e gloriosas são as obras que inspira. Feliz a alma que em sua marcha é sustentada por um nobre entusiasmo. Amor da verdade e da justiça, amor da pátria e da humanidade. Sua ascensão será rápida, sua passagem por este mundo deixará traços profundos, sucos de onde colherá uma messe bendita. Então, aqui, o que Leon Denis está trazendo um pouco, né? Que as provas que a alma existe para além desse corpo físico, a gente tem uns montes, mas cada um se convence daquilo que lhe convém, que é confortável para si, né? Então, para o materialista, o que é mais fácil? O que é mais confortável? A crença de que tudo acaba com o corpo físico. Mas isso também é difícil de ter uma comprovação, né? Palpável, assim, uma sustentação que seja tão, como que a gente diz, seja tão consistente quanto a prova que a gente tem da existência da alma, né? Então, assim, são brigas que às vezes o ser humano nós vamos traçando, né? Vamos criando com a gente mesmo, para a gente construir a nossa verdade, né? O que é claro e indiscutível? Que desde sempre a gente teve a clareza, a informação e a certeza em nós de que a alma existe para além de um corpo físico e que ela sobrevive a esse corpo físico, né? E é por isso que Leon Denis, ele faz toda essa trajetória inicial nesse livro para trazer com consistência aonde que a gente se perdeu. Porque a gente tinha isso dentro da gente consolidado de que era uma verdade. E com o passar do tempo, a gente foi se perdendo através de confusões criadas nas próprias religiões, né? De conceitos equivocados, de verdades, às vezes, trazidas aí para satisfazer egos, né? Vaidades. Então, aqui ele está trazendo de uma forma bem bacana, né? A possibilidade da gente se reconciliar com essa verdade. Porque, como dizem os espíritos, né? A Kardec, no Livro dos Espíritos, a lei de Deus, ela está na nossa consciência. Ela não está em algo externo a nós, ela está em nós. Justamente para que a gente possa viver ela na sua plenitude, né? Então, isso tudo que a gente vivencia, com o passar do tempo, a gente também vai retomar esse caminho, né? Da fé, da confiança, da certeza de que nós somos espíritos imortais. E aí ele vai falando assim, feliz a alma que na sua marcha é sustentada por um nobre entusiasmo, amor da verdade e da justiça, amor da pátria e da humanidade. Sua ascensão é rápida, sua passagem por esse mundo deixará traços profundos, sucos de onde colherá uma messe bendita. Ou seja, ele está dizendo aqui
que se a gente seguir a ordem natural das coisas, fazendo o que precisa ser feito, praticando bem, respeitando o berço que nos acolhe, a nossa destinação é a evolução. Mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa aqui que eu acho importante, né? Principalmente nesse momento que a gente está atravessando na humanidade, quando ele fala assim, amor à pátria. Ele não está falando aqui de ufanismo, né? Ufanismo é aquele excesso, né? É aquilo assim, eu mato pela minha pátria, eu morro pela minha pátria. Não é disso que ele está falando, não. É o sentimento de gratidão que a gente precisa ter por essa terra que nos acolhe. Cada país, cada estado, cada cidade, cada bairro que cada um de nós vive é um pedaço de terra que também é um ser vivo, que nos acolheu para nos sustentar naquilo que a gente precisa, para dar suporte naquilo que a gente precisa, na encarnação que a gente tem. Então, que a gente tenha gratidão por esse berço que nos acolhe, mas sem esse ufanismo doentio, né, de que a minha pátria é melhor do que a sua, a uma é melhor do que as demais, e por aí vai, né, que a gente vai arrumando uma confusão grande com isso. Então, é isso que eu acho que é a mensagem aqui, né? Interessante que ele faz a gente pensar aqui a questão de Deus, né? Igual você comentou, que as leis de Deus estão na nossa consciência, e eu volto a falar que Deus está na gente. A gente não consegue definir Deus. O próprio Leon Denis já falou isso aqui, nesse mesmo livro. Acho que é o estudo passado que nós fizemos. É difícil definir Deus, né? A gente pode até compreender na hora que a gente vê como espíritos puros, talvez, mas ele está dentro da gente. Ele está na gente. A gente não sabe definir, não conhece, mas alguma coisa que faz a gente, por exemplo, você leu agora aqui, a questão, vamos imaginar um livro, um mundo primitivo. Ninguém ali devia ser uma confusão, né? Porque ninguém tinha nada, ninguém era dono de nada, e era uma coisa confusa. Era uma coisa confusa, eles viviam em bandos para se defender, eles tinham um instinto. Agora, vamos ver como a gente está vivendo hoje, né? A questão da humanidade hoje. Tem gente vivendo como se fosse um espírito que ainda está lá no mundo primitivo. Só o dinheiro que vale para ele, só ele que tem honra, é só quem descende dele ou quem veio antes dele que presta, que serve para alguma coisa. A gente está vivendo isso. O dinheiro acima de tudo. É uma coisa mais ou menos sem noção, né? Uma coisa sem direção. Mas, graças a Deus, a maioria da humanidade ela quer viver em paz com todo mundo, igual Deus quer da gente, né? Não é um socialismo, né? Não é bem isso. É você ajudar o seu próximo, é você fazer por alguém aquilo que você gostaria que fizesse, que é simples assim, gente. Né? Quantas vezes a gente precisa das outras pessoas? Quantas vezes do vizinho nosso aqui, né? E ele também pode contar com a gente ajuda. Às vezes a gente tem uns insights esquisitos que você não sabe definir direito, mas tudo te leva a ser cumprir o seu dever. Vamos fazer isso, né? E o que a gente quer. Às vezes a gente extrapola, a gente fica com raiva, fica nervoso, porque nem tudo é do jeito que a gente queria que fosse. Por quê? Porque a gente quer esse bem. Só da gente ficar com raiva quando não acontece, já é você já está
caindo, você não está vibrando legal. Você não pode ser assim, ficar nervoso com qualquer coisa que aconteça, que não saia do jeito que você quer. Por isso que a gente tem que ter fé, acreditar em Deus, né? Que se está acontecendo, se Ele permite, é porque alguma finalidade tem, né? E ele fala aqui do livre-arbítrio, né? Pode à vontade melhorar-se, transformar-se, inclinar-se para o bem. Você pode inclinar-se para o mal também, vai depender de você. É outra sabedoria de Deus, a questão do livre-arbítrio. Aí fala do nosso patamar evolutivo que a gente está agora, né? Confuso em uns, luminoso em outros. Um ideal esclarece o caminho. Quanto mais elevado é esse ideal, tanto mais úteis e gloriosas são as obras que inspira. É isso que vai levar a gente a Deus, né? A gente conhecer, saber o que é Deus, né? Porque a gente não vai estar diretamente com Deus, mas a gente vai saber realmente quem é Deus. É isso que Deus quer, né? E quando a gente começa a trabalhar para o bem do universo, a gente vai ter um entusiasmo. Eu já vou imaginando como é que deve ser os espíritos, os espíritos puros lá no mundo deles, né? Porque já tem um mundo ditosos, onde tem espíritos felizes. Dá para a gente imaginar como é que às vezes a gente faz uma coisa tão simples que a gente fica tão feliz que deu certo para outras pessoas. Nossa, você pensa, essa pessoa agora vai dormir mais sossegado, mais tranquilamente, para no outro dia trabalhar, né? É bacana isso tudo que o Leon Denis traz para a gente aqui. É verdade. Então, vou ler o finalzinho aqui, e aí a gente encerra, né? Estabelecida a existência da alma, o problema da imortalidade impõe-se desde logo. É essa uma questão da maior importância, porque a imortalidade é a única sanção que se oferece à lei moral, a única concepção que satisfaz as nossas ideias de justiça e responde às mais altas esperanças da humanidade. Se, como entidade espiritual, nos mantemos e persistimos através do perpétuo renovamento das moléculas e transformações do nosso corpo material, a desassociação e o desaparecimento final também não poderiam atingir-nos em nossa existência. Vimos que coisa alguma se aniquila no universo, quando a química nos ensina que nenhum átomo se perde, quando a física nos demonstra que nenhuma força se dissipa, como acreditar que esta unidade prodigiosa, em que se resumem todas as potências intelectuais, que este eu consciente em que a vida se desprende das cadeias da fatalidade, possa dissolver-se e aniquilar-se? Não só a lógica e a moral, mas também os próprios fatos. Como estabeleceremos adiante fatos de ordem sensível, simultaneamente fisiológicos e psíquicos? Tudo concorre, mostrando a persistência do ser consciente depois da morte, para nos provar que além do túmulo a alma se encontra qual ela própria se fez por seus atos e trabalhos no curso da existência terrestre. Se a morte fosse a última palavra de todas as coisas, se os nossos destinos se limitassem a esta vida fugitiva, teríamos aspirações para um estado melhor de que na terra, nada do que é matéria pode dar-se a ideia? Teríamos essa sede de conhecer, de saber, que coisa alguma pode saciar? Se tudo cessasse no túmulo, por que essas necessidades, esses sonhos, essas tendências inexplicáveis?
esse grito poderoso do ser humano, que retumba através dos séculos, essas esperanças infinitas, esses impulsos irresistíveis para o progresso e para a luz mais não seriam, pois que atributos de uma sombra passageira, de uma agregação de moléculas apenas formadas e logo esvaídas? Que será então a vida terrestre, tão curta que mesmo em sua maior duração não nos permite atingir os limites da ciência, tão cheia de impotência, de amargor, de desilusão, que nela nada nos satisfaz inteiramente, onde, depois de acreditar termos conseguido o objeto de nossos desejos insaciáveis, nos deixamos arrastar para um alvo sempre cada vez mais longínquo, mais inacessível? A persistência que temos em perseguir, apesar das decepções, um ideal que não é deste mundo, uma felicidade que nos foge sempre é uma indicação firme de que há mais alguma coisa além da vida presente. A natureza não poderia dar ao ser aspirações, esperanças irrealizáveis. As necessidades infinitas da alma reclamam forçosamente uma vida sem limites. Esse trecho aqui, né, ele vai fechar esse capítulo trazendo para a gente a consciência de que nada na natureza se perde, né? Então, a lei de Deus, ela não é uma lei de desperdício, né? Imagina a gente ser criado para depois ser destruído ao final de 60, 70, 80, 100 anos que fosse, né? Seria um desperdício isso na lei. Então, a lei de Deus, ela não é uma lei de desperdício, né? Ela é uma lei de renovação. Então, tem uma frase de Lavoisier que é muito conhecida, né? A gente aprende ela também nos ensinos aí escolares, que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele já foi um sábio quando ele disse isso, porque ele trouxe o fundamento da lei de Deus, que é uma lei de renovação. Então, o tempo todo nós estamos nos renovando. E não quer dizer com isso que a gente vai sair daqui de um jeito e chegar no mundo espiritual de outro. A gente vai chegar da forma exatamente como a gente caminhou aqui na Terra. Então, o que isso quer dizer? Né? André Luiz, no livro Nosso Lar, ele tem um diálogo lá com Lísias, né? com um dos coordenadores lá das atividades, que eu não me recordo agora se era o Lísias. E aí esse espírito ele vai dizer para ele: André, a natureza não dá saltos, né? Daí vem essa frase tão conhecida no movimento espírita. E o que ele quer dizer com isso? Que o indivíduo que vive aqui, ele vive de acordo com a sua convicção espiritual, com o seu crescimento, com a sua evolução espiritual. E é igual você disse, né, no comentário anterior. Nós não estamos aqui todos no mesmo grau evolutivo, no mesmo padrão. Alguns chegaram aqui de uma forma adoecida, às vezes perturbada, e nessa trajetória mesmo se melhoraram muito. Outros chegaram aqui com toda a condição, com saúde, com inteligência, com tudo, e se perderam, às vezes, né? Nas suas mazelas ainda espirituais, né? Nas suas perturbações, nos seus vícios morais, né? Então, por isso que a gente não está no mesmo patamar, porque, como você disse, nós temos o livre-arbítrio, então a gente vai fazendo escolhas ao longo de cada encarnação, e essas escolhas podem proporcionar uma evolução ou uma estagnação, né? E aí, o que é importante a gente entender? Que na natureza, tudo vai contribuir para a nossa evolução, mas a gente tem a escolha que a gente vai fazendo. Não quer dizer que a natureza vai
fazer por nós aquilo que é nossa parte. Nós temos as condições necessárias para evoluirmos, mas é preciso que a gente faça, né? Que a gente faça o que precisa ser feito para essa evolução se dar também. E Deus é soberano em nos dar a vida, né, Rosimar? Seria inconcebível também que ele não dá uma finalidade a essa existência tão diferente, né? A gente fez um estudo no domingo, na palestra, a respeito da transição, né, do planeta, que estamos passando agora. Então, isso aqui também, todas essas transformações que o Leon Denis colocou para a gente aqui, nesse capítulo, leva a essa reforma que há em nós, que há nos mundos, né? Que há no universo. Todas essas transformações, vamos dizer assim. E o nosso corpo faz parte disso, o nosso espírito cada vez mais experiente para passar para outro mundo. Então, o Leon Denis traz tudo isso aqui, ele fala isso tudo aqui para a gente, né, entender melhor essas questões. Então, perfeito isso tudo que você falou aí. Para mim foi muito bom, né, esse capítulo, ele é menorzinho mesmo. Isso aí. Então, encerramos ele aqui. Semana que vem a gente tem mais coisa para conversar. O capítulo da semana que vem vai falar da pluralidade das existências, né? Bacana isso. Que legal, que legal. Se a vida não cessa, né? Para onde que a gente vai, né? Quais são os mundos aí, né? Que a gente pode habitar. É bem interessante esse capítulo, né? Jesus falou, né? Há muitas moradas na casa do Pai, quer dizer. Então, a gente já pode tirar daí que são vários mundos. E como a gente fala também na lei do progresso, né? Que a gente progride sempre, não para, é sempre. A gente pode estacionar. A gente não vai ficar só aqui na Terra. A gente tem que pensar nisso também. É verdade. A gente vai partir para outros, né? Para outros mundos. Tranquilo? Obrigado. Hoje, como a gente ainda tem uns minutinhos, eu vou pedir licença para fazer a divulgação da nossa campanha que a gente está fazendo aí, né? Nós temos um projeto na nossa casa que, durante o ano, a mocidade vai abraçando aí umas causas, né? Ano passado a gente fez a campanha da fralda, o ano anterior a gente fez a campanha das fraldas, né? E aí, de cada 3 em 3 meses, uma instituição recebia fraldas geriátricas, né? Foi bem bacana. E esse ano, a gente acolheu uma família que a gente ajudou a arrumar o telhado da casa dessa família, né? Só que eles ainda estão sem água encanada, e agora eles pediram uma ajuda, né? Se fosse possível, para eles construírem aí, fazerem tudo o que precisava ser feito para a Cesama instalar água lá para eles. Então, a gente está fazendo essa campanha, qualquer valor que você sentir, né, que você puder contribuir, será muito bem-vindo, né? Aí tem um videozinho aí que a gente gravou, né, para ficar mais fácil aí e mais didático para entender, mas o que a gente queria era te convidar a participar com a gente, né, dessa campanha. Ela vai se prolongar aí nesse mês de março, né, ou até que a gente consiga a quantia necessária para ajudar essa família. E aí eu vou compartilhar o videozinho aqui, né? Quem se sentir aí envolvido pode participar com a gente. Rosimar, só lembrando aí que você tem que tirar desligar o seu microfone, senão vai dar dúbio.
Ah, tá bom. Aham, tá joia. Oi, eu sou a Rosimar, uma das fundadoras do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. E que tal a gente começar junto o ano fazendo bem? Essas imagens que vocês estão vendo aí é da reforma de um telhado que a gente ajudou ano passado essa família a concretizar. E vocês acreditam que até hoje eles estão sem água encanada? Pois é, difícil de acreditar, né? É isso que eu quero te convidar para participar desse multirão para a gente ajudar eles a construírem uma fossa, escavarem uma fossa para poderem receber a água encanada na sua casa. Vamos participar dessa corrente do bem? Se você se sente tocado e quiser participar, é só enviar a quantia que você puder nesse Pix que está aparecendo aí na tela. Fazer o bem sempre faz bem. É isso, né? Então tá bom. Quem puder ajudar aí, gente, toda a quantia será muito bem-vinda. Então eu vou encerrar com a nossa prece, tá? Então vamos orar. Espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, nós agradecemos pelo amparo, pela oportunidade de trabalho, pela condução dos trabalhos do Centro Espírita Virtual, agradecendo também ao nosso querido Leon Denis por tudo que ele deixou para a gente. E a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima Maria de Nazaré, agradecemos pelo nosso dia, pela nossa vida. Que a Mãe Santíssima Maria de Nazaré possa abençoar todos os lares que se farão representados na audiência desse estudo no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira, no horário das 16 horas, para o estudo de mais um capítulo desta obra, que é o livro Depois da Morte. E sempre agradecemos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.